Olá, amigos. Estamos gravando às 6 horas da manhã mais um vídeo, mas este inicia uma nova série. Esta nova série será baseada no livro de Isaac Jackson, História dos Judeus, em 4 volumes. Então, aqui está o livro de Isaac Jackson, História dos Judeus. Então, nós vamos fazer uma sinopse, porque são 4 volumes. Vamos fazer a sinopse dos 4 volumes e essa será a primeira da série. A primeira sinopse, o primeiro resumo. Tá bom? Vamos começar por esse aqui. E o que é que ele começa a dizer? Ele começa a dizer que Isaac Jackson começa a dizer que aqui na introdução aqui está, ó, sinopse comentada, vamos fazer comentários, da história dos judeus, dos livros tomando com base Isaac Jackson. Por que escolhemos esse tema? Porque os judeus são o povo mais comentado e que mais influenciou a história. São o povo da Bíblia, são o povo da história dos povos de Sião, são o povo que hoje ocupa a Palestina, são o povo que sofreu o Holocausto. Então, os judeus são um povo, não resta dúvida nenhuma, que tem algo de diferente. Diferente não quer dizer especial, mas algo diferente. Então, por isso, decidimos fazer a história dos judeus, essa sinopse. O povo da Bíblia, o povo do livro, assim que nós conhecemos. E os intelectuais, de modo geral, semitas ou antissemitas, chamam a essa história o problema judaico, ou seja, o judeu para os intelectuais é um problema. Vamos enfrentar esse problema? Vamos. E vamos fazer isso unindo história e Bíblia. Mas Isaac Jackson diz que período lendário. Este período está todo contido na Bíblia. É uma história nebulosa de lendas nas quais a intervenção divina aparece passo a passo. Portanto, ele não vai querer falar sobre o que já está na Bíblia. Olha aqui, ó. Ele é sionista, ele pertence a Carral, e para ele a Bíblia não vale nada. É o Talmud. Então, ele diz aqui, ó, período lendário. Esse período não interessa a ele. Quem quiser ver, leia a Bíblia. E por que não interessa a ele? Porque é um período nebuloso, ou seja, obscuro, cheio de lendas, então cheio de ficção, de fantasia, onde a intervenção divina acontece a cada passo. Ele não acredita nisso. O talmudista, ele é ateu. Ele é ateu. Então ele anda com o Talmud, chamada Pátria Portátil, e ele não crê em Deus. Então aqui nós temos um autor que não crê em Deus, que ele acredita no Talmud. Então a história dele vai ser sobre o povo judeu, mas ele vai recusar aquilo que está na Bíblia, porque é apenas lendas. Vamos provar que ele está errado. Mas vamos mostrar o que é que ele faz aqui. Vai repetir. Então, aqui são ele vai repetir aqui. Então, as lendas, segundo ele, não vão interessar a ele. Está aqui, ó. Aqui é a minha assinatura, e aqui já começa o livro dele. Recapitulação do primeiro volume, que não nos interessa. Período lendário, como nós temos ali. Sua história inicia-se no período nebuloso das lendas, a história do povo judeu, em que a intervenção divina aparece passo a passo, como nós vemos ali.
Então, para ele, que é talmudista, para ele que é sionista, para ele que pertence a Recal, a Carral hebraica, então a Bíblia não serve. O talmudista é ateu, o talmudista é sionista, o talmudista pertence a Carral. Para ele, Deus não existe. O Talmud é que é o livro, substitui a Bíblia. Então ele deixa isso claro. Não vou falar do que está na Bíblia porque não interessa, não é história. Vamos provar que não é verdade. É um período todo encontrado e concatenado na Bíblia. É lenda, é ficção. Desde o dilúvio universal, que já se provou que nunca houve um dilúvio universal, o que houve era do gelo. Depois, diz que um habitante de Ur, chamado Abraão, sai de Padam Aram, vai para Ur. Aqui está, por, vamos dizer assim, iniciativa do seu pai. E isso é bíblico, tá? Ele está apenas citando. Então, também isso é duvidoso. Então, um grupo de habitantes de Ur abandonou a região e foi para o norte da Mesopotâmia. E foram estabelecer-se em Padam Aram. Ou seja, Padam Aram, então, é arameia. São os arameus. Então, nem é ainda Palestina, que é Canaã, nem é ainda mais a Mesopotâmia. Os arameus são a região entre a Mesopotâmia e a Palestina. Né? A região dos arameus vai do Sinai até o rio Eufrates. Então, aí, segundo ele, se estabelece Abraão por iniciativa do pai, junto com seus irmãos Aram e Nacor. Então, Aram tem a ver com arameus. Veja, a raiz é a mesma. E Nacor não. Mas ele diz, não me interessa isso. Mas, de qualquer maneira, é o período lendário. E começa com Abraão. E essa lenda diz que Abraão separou sua esposa Sara, depois que o Deus único dele manda ele fazer circuncisão, chamada Berit Milá, e, de qualquer maneira, Abraão vai ter um filho, que é prometido por Deus, pelo Deus dele, que ele não diz quem é. O mais importante fato de todos é que Abraão recebe uma promessa, ter um filho, que vai se chamar Isaac. Então, depois, esse Deus doido pede a Abraão que sacrifique Isaac. Aí ele, por isso, não me interessa esse período. Mas, então, ele faz aqui, o lendário fundador da religião judaica. Lendário. Para ele não interessa. Depois daqui, ele vai, então, ele vai para a outra parte. Ele vai continuar. Ele quem? Isaacson. Então, para ele, Abraão ali é uma lenda. Terak, que é o pai, é uma lenda. Aram e Nacor são lendas. Sarai também. O sobrinho de Abraão também, né, que acompanha ele. Agora, não me veio o nome, porque ele não se interessa por isso. Então, Ló. Então, todos saem e vão para Padam Aram, na terra dos arameus, que nem é Mesopotâmia e não é Canaã. Os arameus são um povo que não são incomodados por ninguém, porque eles sabem trabalhar metais. Eles são artífices em metalurgia. Eles fazem flechas, lanças, arcos, carros de guerra. Então, ninguém quer se indispor com eles, porque naquela época a guerra era institucional. Todo país tinha que fazer guerra. Então, quem era que fornecia o material? Os arameus. Os artistas arameus. Então, são os únicos que vivem sem ser incomodados. São os únicos que gozam de paz.
porque eles são negociantes, eles são artesãos, artífices, peritos em trabalhar com metais. E todos os povos guerreiros precisam do produto que eles fazem. Logo, para onde é que o pai de Abraão vai? Nacor, Terac, vai para esse povo, porque ele acha que a Mesopotâmia vai ser invadida. Será. Mas não é ainda a Mesopotâmia, é a Suméria. Então, Ur, dos caldeus, na verdade, ainda é uma cidade meio caldaica, meio sumeriana. Então, Abraão está em Ur. Seu pai, Terac, chama ele e junta os outros filhos, Aram e Nacor, e diz: vamos sair daqui, porque essa região vai ser invadida. Eu estou vendo nos montes soldados que são os... meu Deus do céu, os sumérios acádios. Os acádios são semitas. Então, os sumérios não são. Os sumérios não são semitas, os acádios são. E Terac, que supostamente dizem alguns autores que é um general, né, do rei sumério, ele percebe que os acádios a qualquer momento vão descer das montanhas e invadir a Suméria. Então ele chama o filho Abraão, que está em Ur, ele chama Terac e Nacor, e Lot, e Sarai, e diz: vamos para um lugar onde ninguém mexe. E vão para Padam Aram, terra dos arameus. Já dissemos porque os arameus, ninguém mexe com eles. E assim, segundo Isaac Zexon, isso é pura lenda. Mas ele não deixa de citar Abraão. Ele cita Abraão como sendo apenas uma lenda. Tudo isso para ele é lendário. Então, não serve. Tudo que ele fez aqui, para Isaac Zexon, é lenda. Ó. Abraão, o lendário fundador da religião judaica. Lendário. Então, esses dados que eu estou dando a vocês, estou dando de memória. Ele coloca aqui muita coisa, mas para ele isso aqui não serve para nada. História dos Judeus, Isaac Zexon, né? Edição do autor, Rio de Janeiro, 1973. Então, ele é semita, não é semita, ele é askenaz, ele é sionista, ele faz parte da carroça hebraica. Então, por isso, ele diz que não vai falar do período lendário, porque são mitos, é ficção. Então, para ele não interessa a ficção. Então, ele vai passar por cima e vai dizer apenas que, depois de acentuar bem que a Bíblia é pura ficção, o Talmud contém a verdade, ele é talmudista, é ateu, então ele vai falar alguma coisa sobre Abraão, que eu disse a vocês, o lendário fundador da região hebraica, que faz a Berit Milá, que é o pacto com o Deus dele, que aqui não diz quem é, e depois recebe a promessa do seu Deus, que ele também não nomeia, um descendente, que se chama Isaac. Depois esse Deus maluco pede a Abraão que sacrifique Isaac, seu filho único. Aí ele diz: então é uma doideira, isso aqui é tudo lenda, é tudo ficção, é tudo contraditório, e nós vamos apenas passar por cima, dizendo que existiu, está na Bíblia, existem relatos, mas esses relatos não são confiáveis. Depois de dizer isso, ele vai falar de outros. Esses outros são importantes para nós, mas para eles não. Para eles não são importantes porque são lendas. Se são lendas, não interessa. Então agora eu vou recorrer ao nosso material.
o nosso material. Então, mostra isso que eu disse. Sinopse comentada da história dos judeus, baseada nos 4 volumes de Isaac Jackson. Período lendário. Este período está todo contido na Bíblia. E quem quiser, vá lá e leia. E é uma história, devia dizer história, mas tirado do dicionário, nebulosa, ou seja, confusa. E se é confusa, então não é história, porque a história tem que ser clara, tem que dar datas e nomes. E tem uma coisa que eu não acredito, ele não diz isso, mas é verdade, é que nas lendas bíblicas, Deus, a intervenção divina é quem aparece a cada passo, ou seja, a Bíblia é uma história de Deus, não é a história do povo judeu. Ele vai fazer a história do povo judeu, ó, bem claro. Ele vai contar a história do povo judeu. E a Bíblia é a história de Deus. Então, para ele não interessa, porque a Bíblia é a história de Deus. Ele quer a história do povo judeu. Tá claro? Tá, acho que tá. Então, assim, nós vamos nos basear nesse sionista, né, nesse ateu, porque ele dá uma excelente história. Mas, quando ele fala da história, aqui ele está fazendo um resumo. Esse resumo vai dizer alguns personagens. Ó. Ele vai somente citar alguns personagens. Ó. Então, Isaac Zeko vai citar somente alguns personagens. Abraão, o lendário fundador da religião hebraica, 1. 2. Moisés, Moshe, o consolidador do povo israelita, quer dizer, fundou a nação de Israel. 3. Josué e Yoshua, que é o conquistador da Terra Prometida, né? E o período dos reis, a realeza, que vai ser a monarquia, que vai ser Saul, que é rejeitado, depois de ser rei é rejeitado, Davi, que reina 42 anos, e Salomão, que vai fazer com que as 12 tribos se dividam. Então, isso aqui é o sumário que nós fizemos, que ele considera lixo. Para ele não interessa, porque é lenda, é ficção, é pura fato sair da imaginação da cabeça de algumas pessoas. Mas, vamos provar que não é assim. Com a monarquia, Saul, Davi e Salomão, nós vamos agora ter o reino dividido. Os fatos agora são históricos. Agora vamos provar que ele está errado. Então, ó, no 5 aqui, até o 4, nós não discutimos. Agora, no 5, o reino dividido é o 5. Agora são fatos. Os fatos agora são históricos. A monarquia, a partir de Davi e Salomão. Pois temos uma estela, portanto uma pedra, na qual o rei assírio narra o cerco e a conquista de Israel, o reino do norte. Então, olha, então na história da Síria, há uma pedra onde esculpido está a narrativa, que também está na Bíblia, de que o rei assírio, vamos dizer o nome daqui a pouco, cerca o reino do norte, Israel, e o conquista. Mas acontece que, agora vamos entrar de novo no relato de Isaac Jackson. Vamos ter que entrar no relato dele. Por que vamos ter que entrar no relato dele? Vamos ter que entrar no relato dele porque
Ezequias reunifica. Ezequias reunifica. A reunificação é feita com Ezequias. E a reunificação, a quebra é feita com Salomão. E a reunificação é feita com Ezequias. Então, vamos estar com dificuldade de encontrar aqui. Achei. Muito bem. Então, depois de Abraão, vem Moshe, depois Josué, depois Davi, Saul, Davi e Salomão. E aí o reino fica dividido. Isso são notícias porque a Estela da Síria diz que é assim. Mas vamos ao detalhe. Vamos ao detalhe. Vamos ver o que é que acontece, porque é que os reis... Oh meu Deus do céu, está difícil de encontrar. Está difícil de encontrar aqui, viu? Então vou ler aqui. O reino do norte é Israel. O reino do sul é Judá. Salomão faz uma bacanal no átrio do templo dos judeus, com a rainha de Sabá. E com isso ele perde a adesão de 10 tribos. Mas não são 10. Não são 10 tribos. Todo mundo diz que são 10 tribos, mas não são 10 tribos. São apenas 7. São apenas 7. Então, achei. Então nós temos aqui Moisés, né, o consolidador da nação israelita. Depois temos Josué, Josué, que é o conquistador da terra prometida. Depois o livro dos Juízes, nada disso interessa a ele. Depois vem a monarquia, com Saul, que é ungido e depois rejeitado. Depois vem Davi, que reina 42 anos e reunifica todas as 12 tribos, como Moisés tinha feito. Isso tudo para ele não interessa, é mito. E depois vem Salomão, que justamente é quem faz a bacanal, e acontece aqui na Rainha de Sabá. Ele faz uma bacanal dentro do átrio do templo de Jerusalém. Isso vai fazer com que o descendente de Salomão seja abandonado por 10 tribos. Acontece que essas 10 tribos não são 10, são 7. Então, vamos ver como é que chegamos a isso. A ameaça à Síria. Então, o reino dividido. Quando Salomão faleceu, ficou seu herdeiro Roboão. Roboão, no reino do sul de Judá, da dinastia davídica, sucede Salomão. E, mais tarde, as tribos do norte, revoltadas, pedem a Jeroboão para respeitá-los, que eles vão ficar separados, não vão obedecer a ele. E aí são Efraim, Manassés, Neftali, Azer, Zabulã, Dan, Gade, Issacar e Ruben. Mas aqui diz fiéis à dinastia de Davi, ou seja, Roboão, ficam somente alguns membros da tribo de Levi e a tribo de Levi e Benjamim. Então, Judá, Benjamim, remanescente da tribo de Levi,
e já que Issacar e Ruben já não estão mais, já tinham sido conquistados e levados embora. Então, Levi, a tribo dos sacerdotes, mas lutavam. Então, a capital do reino do norte, né, Roboão, não tem como obrigar as 10 tribos, que não são 10, são 7, porque Issacar e Ruben já tinham sido conquistados e levados para a Síria. Então, são 10 menos 2, dá 7. Então, são 7 tribos. Então, nem Issacar, nem Ruben não existem. Então, quem diz as 10 tribos, está mentindo. Está vendo? Por isso estão seguindo ele. Então, fica Levi. A tribo Levi e mais 2 tribos. As 2 tribos que vão ficar juntamente com o Roboão vão ser portanto, então, nós temos, depois que Salomão faleceu, Roboão, e no norte, né, a tribo o Salomão está em Jerusalém, é da dinastia davídica, Roboão está em Jerusalém, é da dinastia davídica, mas as 7 tribos, né, não são 10, porque a tribo de Levi fica fiel a Judá. A tribo de Benjamim fica fiel a Judá. E então a capital do norte é Siquém. E a capital do sul, Judá, é Jerusalém. Então o norte chama-se apenas o reino de Israel, e o sul se chama o reino de Judá. Por quê? Porque são descendentes de Davi, que é da tribo de Judá. Portanto, tanto Davi, quanto Salomão, quanto Roboão, são da tribo de Judá. Então ficam fiéis a ele, né, algumas tribos, que são apenas 3. 3 tribos ficam fiéis a ele. Então 10 menos 3, 7. Na verdade, então, só 7 tribos é que compõem o reino do norte de Israel. Só 7, não são 10. E, então, a capital da tribo do sul, Judá, é Jerusalém. A capital do reino de Israel, no norte, era Siquém. E as 2 tribos lutam contra a outra. Ou seja, Judá quer reconquistar as 7 tribos que são infiéis a ele. E quer submeter pela força. Davi não as tomou pela força. Eles se ofereceram. Seja também nosso soberano. Acontece que aqui agora são 7 apenas, pois 3 ficam fiéis, ou seja, Judá, nós temos em Jerusalém, nós temos Judá com Roboão, a tribo de Levi, sacerdotal, e a tribo de Benjamim. O faraó do Egito aproveitou-se que o norte e o sul estavam guerreando, porque Roboão queria submeter, não podia, né? Não podia, porque não foi assim que Davi fez. Submeter as 7 tribos, o nome do faraó egípcio é Sejac, e prepara-se para invadir e saquear tanto o reino do sul, Judá, quanto o do norte.
que continuou a denominar-se Israel. As terras conquistadas por Davi também não obedecem a Roboão, declaram-se independentes. Damasco é uma delas, a mais poderosa, dá início a uma luta secular contra o reino de Israel. Damasco é uma cidade que estava submetida a Davi, mas não obedece a Roboão. Então declara luta contra a tribo do norte, o reino do norte, Israel, disputando Gileade, a Transjordânia. Enquanto isso, no sul, a dinastia dos reis continuava a ser a mesma, e Roboão, que é descendente de Salomão, reina, tentando reconquistar tudo. Não vai conseguir. Houve um período de anarquia, mas em 882 a.C., um general muito guerreiro, muito competente, chamado Omri, estabeleceu a ordem no país. Pronto. Então, vence os damascenos, que são os habitantes de Damasco, e obriga Judá a render-lhe vassalagem. Faz aliança com a Fenícia, consolidando com o casamento de seu filho Acabe com a princesa Jezabel e a capital, Samaria. Pronto. Então, o reino do sul está com pouquíssima gente. Né? São 3 tribos somente. O reino do norte está com 7. Mas o reino do norte termina sendo mais forte do que o reino do sul, são 7 tribos. E um general, no ano 882, Omri obriga Judá a render vassalagem. Portanto, vence Roboão. Reconquistou os Moabitas, que eram, junto com Damasco, terras que Davi possuía. Fez aliança com a Fenícia, casando com a princesa Jezabel, e estabelece a capital de Samaria. Então, mas permitiu que Jezabel introduzisse Baal e Astarteia, o que gerou grande descontentamento. Então, ele também vai ter problemas. Agora, o filho de Omri é Acabe, e Damasco se revolta. Já tinha sido conquistada por Omri. Agora, o filho dele vai ter que enfrentar uma revolta. A revolta é o reino de Damasco, o pequeno reino de Damasco. Então, ele tem que fazer as pazes com o reino de Damasco, com Ramate, com várias cidades fenícias e com Judá. Os filisteus e os árabes, para enfrentarem juntos a ameaça de uma potência imperialista, a Síria, que já havia conquistado Babilônia e outros países vizinhos. Então, Acabe, então, vai se juntar vai pedir a ajuda do reino de Israel. Então, o filho de Omri, Acabe, é o rei de Israel. Então, não vai pedir ajuda de Judá. Então, a Síria é uma máquina de guerra. E ela já tinha conquistado a Babilônia, os caldeus. O forte exército aliado enfrentou os assírios na rocada de Carcar e no ano 853 os repeliu. Pronto. Então, no final das contas, Acabe com Ramate e as cidades fenícias, juntos com os filisteus e os árabes, então terminam derrotando os assírios, onde em Carcar, ano 853. Mas, depois que Acabe faz isso, né, o povo fica revoltado porque Jezabel, que é a esposa dele, introduz o culto aos deuses pagãos,
Astarteia e Baal. Por isso, Damasco reinicia seus ataques contra o reino de Israel do norte. Internamente, portanto, Acabe está se tornando impopular. O profeta Elias é inimigo mortal de Jezabel. Termina matando-a. Eliaú, o grande profeta, sucedido por Eliseu, que continua a mesma luta. Ou seja, Elisha, Elias, Eliseu, né, vai suceder Eliaú, Elias. E ambos são inimigos de Jezabel. Ambos são inimigos de Acabe. Então, o reino do norte, que tinha sido restabelecida a paz por Omri, agora está em maus lençóis. Por quê? Porque Acabe, que é um descendente de Omri, termina rendendo culto a deuses pagãos. Bom, no final das contas, Acabe morre numa batalha contra o rei de Damasco. Moabe se revolta, sob a chefia do rei Mecha. Aí Joram, que é o rei de Israel, o rei do norte, resolve castigá-lo. Organizou um grande exército, exigiu o apoio de Judá, porque Omri tinha vencido Judá. Os dois se tornam amigos, digamos assim. Vassalo, não é escravo, é vassalo. Então, Joram organiza um grande exército e, junto com o rei de Israel, Joram é o rei de Israel, junto com o rei de Judá, que é seu vassalo, exigiu o apoio dos Edomitas, e os três reinos invadiram Moabe, cercando Mecha, sua capital, Kir. Mecha apela para o seu deus Quemosh, mas os moabitas derrotam os aliados. Então, os três reinos são derrotados pelos moabitas. Ou seja, Quemosh vence como é que é o nome dele? O rei, o deus de Israel, vence. Oh, meu Deus do céu. Bem, o fato é que é uma guerra de deuses. Quemosh e Javé. E Quemosh vence Javé. Por quê? Porque Quemosh é o deus dos Moabitas e Javé é rei do reino de Israel, mas Judá também deixa a coisa correr frouxa. Mas, de qualquer maneira, três reinos, né, se juntam, que é os Edomitas, o rei de Judá e o rei de Israel, Joram. Mas são derrotados. São derrotados. E aí, isso está na pedra moabita, ou seja, uma estela, onde lá diz que Mecha comemorou a vitória, fazendo sacrifícios humanos e fazendo a inscrição na pedra. Pronto. Feito isso, os Edomitas, que era uma cidade que Davi tinha conquistado, aproveitam e se revoltam contra Judá, o reino do descendente de Davi. Joram, que é exatamente o descendente de Acabe, vai derrotado e desmoralizado, vê sua mãe Jezabel ser odiada e não pode resistir. O general Jeú recebe uma mensagem, mensageiro de Elias, que diz: Javé te nomeia rei de Israel e rei de Judá. Mate Jezabel
e mata Joram. Ele mata Joram, Acabe já tinha morrido, ele mata Joram, ele mata Jezabel. O nome dele é Jeú. Portanto, é um general guerreiro, muito competente, e com a unção de Eliseu, feita à distância, ele invade o reino do norte e mata Jezabel. Acabe já tinha morrido. Depois, ele mata também o rei de Judá. Então, não tem... Acabe morre numa batalha contra o rei de Damasco. Acabe morre numa batalha contra o rei de Damasco. Fica Jezabel como rainha. Então, acontece que Quemosh, rei dos Moabitas, vence o reino do norte e o reino do sul. Então, vendo que o reino do sul, Judá, está fraco, os edomitas se revoltam. Joram é derrotado, desmoralizado, que é o herdeiro de Acabe, e a sua mãe Jezabel, odiada. Então, Elias, vou repetir, unge Jeú, um general muito valente, como rei dos dois reinos. Reuniu os dois reinos. E assim Javé voltaria a reunir todo mundo. E ele mata o rei de Israel e o rei de Judá. E se proclama rei. Isso sob a unção de Eliahu. Elias unge à distância Jeú como sendo rei de ambos os reinos. E assim os dois reinos se unem. Pronto. Voltam a unir-se sob o general Jeú, agora rei de Israel e de Judá. Unem-se de novo. Pronto. Estão unidos. Jeú agora governa tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá. Isso é o que nós vemos até aqui. Vamos então parar aqui com os dois reinos reunificados. Os dois reinos agora estão reunificados. E aí, será que vão continuar reunificados? Ou será que não vão ficar reunificados? Né? Será que Jeú vai manter? Ou será que não vai manter? Ele matou o rei de Judá, matou a rainha do reino de Israel, Jezabel, e ele se proclama rei pela unção de Elias. E reúne de novo as 12 tribos. Pronto. Então, acaba-se a desordem, Jeú reina. E há de novo a reunião dos israelitas. Todas as 12 tribos voltam a unir-se. Sob o rei Jeú, um general que é tornado rei por unção de Elias. Paramos aqui, continuaremos no próximo. Fica a pergunta. Será que Jeú vai manter essa união? Vai manter de novo as 12 tribos? Ou será que não vai? Vamos ver isso no próximo capítulo. Tá bom? Gente, parece que nós estamos chateando vocês. Vocês não gostam da história. Mas isso vai dar pano para as mangas. Eu tenho que começar por aqui. Tá bom? Então, até o próximo. Boa visualização.